Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Como está você nesta manhã de quinta-feira? Como está seu coração? O que você está fazendo neste momento? Hoje eu quero falar sobre um tema bastante curioso e ao mesmo tempo importante para os dias de hoje. Você já ouviu falar dessa palavra rejeição? Aqui está dizendo cura para a rejeição. Você alguma vez já se sentiu rejeitado? Ou a rejeição de alguém ao olhar para você? O que você faz? Ou às vezes alguma coisa que você fala? Como que você se identifica com essa palavra? Hoje eu quero falar de alguém que passou por isso, mas que nos ensinou, que nos provou como vencer a rejeição. Eu quero dizer para você que a cura para tudo, a partir do momento que eu decido, que eu escolho, que eu permito o Senhor curar, que eu entendo diante das Escrituras aquilo que o Senhor quer me direcionar, para que aquele propósito diante daquela dor. A rejeição em si, ela tem um fundamento, ela tem um papel principal na nossa vida e um porquê dela. Eu vou te provar diante dessa história deste homem que passou por isso e nos ensinou, deixou uma grande lição. Mas e aí? Você já está aí com o seu cafezinho para junto a nós, conectada, ouvir uma palavra de força, de fé e tomarmos esse delicioso café? Você está preparada hoje para ouvir a palavra de Deus? Espero que o Senhor tenha te direcionado, que o Senhor tenha te ajudado, que o Senhor tenha trazido clareza para você através dessas orações, desses devocionais da palavra de Deus pela manhã ou à tarde, não importa o momento que você esteja assistindo. Talvez você não consiga acompanhar pela manhã, você assista à noite ou durante o dia. Não tem problema, o importante é que você está aqui, agora, nesse exato momento, conectadas, juntinhas comigo, para juntos nós sermos fortalecidas pela palavra de Deus. Então vamos lá para a palavra do Senhor que está lá no livro de Isaías 53:3, que diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentando nos trabalhos e, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Pastora, de quem que nós estamos falando? De quem que o profeta Isaías está falando? É dele mesmo? Não. Aqui o profeta Isaías está falando do próprio Messias, como seria a sua vinda, como seria a sua recepção quando ele viesse. No versículo 1 vai falar assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o versículo 3 que nós acabamos de ler. O 4 continua assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta aqui está falando de Jesus, do Messias que havia de vir e iria sofrer, iria padecer algumas dores. Aqui está falando de Cristo, que tão esperado
pelos israelitas, pelo povo israelita, pelo seu próprio povo. Mas o povo esperava alguém formoso, alguém atraente, um homem que viesse em uma carruagem reluzente, que chegasse e que fizesse o auê. Alguém rico, formoso. Mas aqui o profeta Isaías está falando que ele foi como a sua aparência era como uma raiz de uma planta seca. Não tinha formosura. Ele não vê como os israelitas esperavam. E então, da parte dos israelitas, quando viu o próprio Messias chegando, como você sabe, nasceu como criança, veio no ventre de sua mãe, a qual foi escolhida pelo Espírito Santo para gerar. Foi perseguido, tentaram matar Jesus desde a sua infância, desde o seu ventre. Jesus já passa por essa rejeição, por essa perseguição. Mas ali é sempre um propósito de Deus, um livramento de Deus, porque o propósito de Deus era maior do que a sua rejeição, a sua perseguição. E então ele cresce e começa o seu evangelho, começa a sua ministração, começa a sua preparação para a sua crucificação aos 30 anos. Como bem sabemos, foi batizado por João Batista, a qual pregava e falava, olha, eu batizo vocês com água, mas haverá de vir um, que é o Messias, que além de te batizar com água, te batizará com o poder do Espírito Santo. Então chegou o momento que Cristo vem, batiza nas águas que o próprio João Batista batiza. O Pai desce sobre ele, ele é levado para ser tentado. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar, porque eu tenho certeza que você conhece essa história. O que eu quero falar é sobre o que Jesus passou. Quantos de nós às vezes nos sentimos rejeitados, desprezados no nosso ministério, no nosso chamado, naquilo que Deus sonhou para nós? Desde o ventre já passamos essa perseguição, às vezes nós olhamos e pensamos, meu Deus, por que isso? Por que essa dor? Porque isso dói, sermos rejeitados, sermos desprezados? Através dos olhares, através de ver como as pessoas nos olham, isso nos fere. E agora nós estamos falando de Cristo. Cristo, ele sentiu na sua própria pele o que foi essa rejeição pelo seu próprio povo. E ele fala que não... profeta dentro da sua própria terra, do seu próprio povo, não tem honra, não é reconhecido. E Jesus não foi reconhecido, Jesus não foi aceito, Jesus foi desprezado pelo seu próprio povo. Seus irmãos, nenhum deles acreditava, sua mãe, por maior que estava ali do seu lado, mas em todo o seu ministério, Jesus andava junto com os outros. E ele falava, olha, minha mãe, minha família, é vocês que estão aqui perto de mim, que estão comigo. Os irmãos só foram se converter, só foram dar crédito àquilo que o seu irmão ministrava, aquilo que Deus tinha realmente na vida dele, a partir da sua morte, a partir da sua crucificação e ressurreição. Aí vem a história de Tiago, que escreve as cartas falando, como se diz, provérbios do Novo Testamento. Tiago dá maior ensinamento de sabedoria de todo o trajetório. Mas para isso Jesus teve que sofrer esse rejeitamento. Jesus foi desprezado, foi caluniado. Eles não agradavam, o seu próprio povo não agradava do que ele estava ensinando. E olha que ele ministrava as escrituras, e eles ouviam e viam, falavam, como que esse homem pode falar das escrituras? Como que ele conhece as escrituras se nem tem elas em mão? Como pode ele blasfemar contra Moisés, contra as leis de Moisés? Quero dizer para você que Jesus, ele em si sentiu as nossas dores. Ele sentiu na pele aquilo que eu e você passamos. Ele sofreu tudo o que nós sofremos. Só que eu acho interessante que em Lucas, ele fala algo assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês.
Quantas vezes eu quis os reunir como meus filhos, ajuntar vocês como uma galinha faz com os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, me desprezaram, me rejeitaram. Sabe, mesmo Jesus ali fazendo toda aquela dádiva maravilhosa, eles vendo, presenciando o Senhor, querendo ajuntá-los, querendo colocá-los debaixo do braço, querendo ali reuni-los, mas eles só afastavam. Eles não queriam estar perto de Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Mas há um propósito na dor de Jesus e há um propósito na sua dor. Porque a palavra de Deus em Isaías, nós lemos, continua dizendo: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagino ali Jesus vendo que o seu povo, o povo de Israel, estava desprezando. E ele mesmo fala, a maior das suas ensinamentos é sobre como a forma, como o sacerdote, como os pastores, os líderes naquela época estavam fazendo com o seu povo. Como eles estavam tratando o seu povo, desprezando os doentes, rejeitando os doentes, oprimindo as viúvas, os órfãos. E Jesus, ele sente essa dor, por isso que ele assenta à mesa com os pecadores, por isso que Jesus veio e curou os doentes. Jesus veio e ministrou uma palavra, ajuntou aquele povo, colocou debaixo das suas asas. Pensa uma sociedade de pessoas doentes, rejeitadas, feridas. E o Senhor, então, em todo o seu ministério, passou ajuntando aquele povo, trazendo restauração, trazendo cura. Olha o que Jesus ele fala em Lucas também, lá no capítulo 17. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Era preciso que Jesus passasse por isso. Era preciso que Jesus fosse moído, fosse desprezado, fosse rejeitado. Aí você vai perguntar, mas está doendo, por que isso? Jesus, ele sentiu essa dor. Jesus, ele sentiu o peso da rejeição. Entenda que há alguém que te ama tanto, que pagou o preço, que pegou sobre ele todas as suas dores, enfermidades, toda a sua rejeição, para te dar veste nova, para te dar um nome novo, para te trazer paz, para te entregar a paz. Ele pegou todas as suas dores, toda a sua rejeição, aquilo que te afastava como filho. O filho pródigo mesmo, quando ele peca, ele afasta do pai porque ele se sentiu agora desprezado. Ficou com medo do pai não aceitá-lo. Mas ali o pai mostra diante de um amor tão grande, que o amor supera todas as dificuldades, todos os nossos pecados e erros. E aquele menino arrepende, tem um arrependimento, e ele retorna de volta para os braços do pai. Então o pai dá vestes novas, dá um nome novo, prepara um banquete para ele. Filho sempre será filho. E é isso que Jesus ele faz, através da nossa rejeição, de sermos desprezados, sermos humilhados. O Senhor ele vem em forma de homem, mas com a sua glória, para nos unir novamente, fazer como a galinha faz com os pintinhos, nos ajuntar novamente, nos lavar, levar sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, todas as nossas rejeições, todas as nossas frustrações, para que nós pudéssemos novamente ter essa presença novamente, para que nós chegássemos a Deus. Ele fala assim, todo aquele que o Pai me der e vir a mim,
E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Que está lá em João 6. Olha, todo aquele, se você for diante do Senhor, o Senhor jamais vai te rejeitar, Ele não vai te desprezar. O Senhor, Ele sabe a sua dor, Ele entende. Mas hoje Ele te fala, filho, é hora de levantar. Porque a rejeição, a origem dela é uma ferida emocional. Ela traz incapacidade. Incapacidade que, irmã? De perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquelas pessoas que nos feriram, ou até mesmo a nós mesmos. Que às vezes nós já perdoamos as pessoas que nos feriram. Às vezes nós já pedimos perdão para o Senhor já nos perdoa, mas nós não nos perdoa. Nós olhamos para nós mesmos, dentro de nós. Nossa, mas por que eu fiz isso? Não podia ter feito isso. A gente começa a se manipular, a nos martirizar por uma coisa que Deus já nos perdoou, por uma coisa que nós já resolvemos, mas nós começamos a viver o mesmo processo de sermos crucificadas. Nós mesmos punimos nós o tempo todo por algo que o Senhor já perdoou. Ficamos ali nos punindo, ficamos ali nos maltratando, sofrendo algo que já foi resolvido. E o Senhor fala, chega, filha, basta, já chega. Eu já liberei a palavra de cura. Olha, vem a mim. Se você vir a mim, eu não vou te rejeitar. Mas por que você se rejeita? Por que você se despreza? Por que você está se martirizando? Por que você está se remoendo dentro de você por algo que eu já te perdoei? Sabe, nós muitas vezes somos assim mesmo. Sabe, a vergonha. Nós sentimos vergonha. E essa vergonha, ela traz rejeição. Vergonha de nós mesmos. De não sermos aceitas. As pessoas, sabe, abaixam a autoestima. Mas as pessoas não vão me receber, olha só, e tal. Nós mesmos colocamos essa autocrítica dentro de nós e nos afastamos por medo. Olha só o que ele fala, uma palavra de Deus para a sua vida. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28, ele diz assim, ó. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que é nada, e para reduzir a nada o que é. Ele te escolheu com as suas limitações, sabe? Jesus, ele veio por você. Ele veio porque ele compreendeu a sua dor. Ele veio mesmo por essas pessoas. Gente, maior do que Pedro foi. Pedro, ele eufórico, mas ele falava, Senhor, não, eu vou defender o Senhor, eu vou estar com o Senhor até a morte. Até o sofrimento, eu vou junto com o Senhor, eu vou sofrer junto com o Senhor. Os discípulos andavam lado a lado de Jesus. Estavam vendo Jesus falar ali, não, mestre, nós vamos estar com o Senhor, pode contar comigo, estou com você. Né? Quantas vezes nós passamos por isso? Pessoas falam que vai estar conosco, mas no momento nós nos sentimos só. Ou nós mesmos nos afastamos por nos sentir rejeição. E aqui os discípulos fazem isso. Pedro faz isso. E o Senhor ainda alerta, fala, Pedro, meu filho, hoje mesmo o diabo me pediu para cilindrar na sua vida. Mas eu repreendi. Mas hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Tu vai me negar, Pedro. Você vai me rejeitar, Pedro. Não, mestre, não vou não, mestre. Eu vou estar com o Senhor, eu te amo. E não vou não, mestre. Né? Quantas vezes nós falamos isso pro Senhor? Senhor, não vou desistir do ministério. Senhor, pode contar comigo, eu tô aqui. Aí, diante de uma rejeição, diante de uma frustração, de uma decepção dentro do ministério, ou pela que a pessoa nos feriu, Senhor, quer saber? Você é crente? Não sou não. Você é líder do... Não sou não. Quero isso não. Não é? E Pedro, mesmo o Senhor conhecendo, o Senhor ainda mostra para ele que ele veio por um propósito maior, para curar as feridas, para mostrar realmente que não foi nós que o escolhemos, não foi nós que
decidimos ir até Ele, mas sim Ele que escolheu a nós e que nos preparou, nos capacitou. Então agora Jesus, Ele fala isso, eu escolhi as coisas insignificantes, as desprezadas, as humilhadas, as feridas mesmo, para que eu restaurasse e usasse e honrasse ela no mundo, para confundir aqueles que acham que são, aqueles que os sacerdotes mesmo, eles achavam que tinham conhecimento, era sábio, porque conhecia a lei, mas o Senhor os desprezou, os rejeitou, porque eles os rejeitaram, porque Ele desprezaram. Mas agora o Senhor chama aqueles que estão ali com Ele, que está do seu redor, como esses são a minha família, esses que estão comigo. Segundo Coríntios vai falar assim, de todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha o que lá em Coríntios 4 está dizendo. Olha, de todos os lados vai ter perseguição. Vamos ser pressionados, mas não podemos desanimar, hein? Olha, vamos ficar perplexos com o que os outros vão fazer. Meu Deus, mas o fulano fez isso, eu jamais imaginei. Mas ele diz assim, mas não desesperado. Não podemos nos desesperar. Nós às vezes nos desesperamos. Aí vai falar, nós somos perseguidos. Mas entenda que mesmo você sendo perseguido, você não está abandonado. Pedro, ele foi perseguido, o Senhor falou, foi perseguido. E ele ficou com tanta vergonha, a vergonha do que ele fez. Você entende que agora essa ferida emocional está dentro dele, porque o Senhor tinha falado o que ele ia fazer. E agora ele falou, não vou fazer, Senhor, vou estar com o Senhor. Só que agora ele depara. Na terceira vez que ele nega o Senhor, o galo canta, ele lembra do que o Senhor falou. Bate uma vergonha, uma culpa, a rejeição dentro dele mesmo. Meu Deus, eu neguei meu pai, meu mestre. Eu falei que eu não ia fazer isso, eu fiz. E isso limitou ele de se aproximar de Deus. Ele voltou para sua vida, sua rotina. Ele desistiu do seu ministério porque ele se sentia envergonhado agora. Ele volta a cuidar de peixes, envergonhado, volta para a sua função anterior, qual o Senhor já tinha tirado. E o Senhor, após sofrer todas essas transgressões, todas as nossas feridas na cruz do Calvário, como você sabe, o sofrimento de Cristo, apanhou, foi ferido. Diante de uma grande sociedade, o povo mandava, mata, mata, crucifica, nós queremos ele crucificado. Mata. E então ele morre, mas por um propósito maior. Porque ele queria que nós entendêssemos e compreendêssemos. Olha, um versículo que fala sobre isso, que está bem aqui, eu quero ler com você. Olha o que vai falar sobre o que o Senhor fala. Lá em Tiago 1, capítulo 1, 12, fala assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha, ele continua, tem outra tradução que diz assim, considerem motivos de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha o que o Senhor está falando. Olha, tenha fé, seja alegres em passar por perseguições, ser rejeitado. Fica alegre-se por isso, porque eu também passei por isso. Mas no final eu venci a morte, eu venci o desprezo, eu venci tudo aquilo que trazia sobre você esse peso. Olha o que ele fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a paz que nós precisávamos, a alegria que nós precisávamos, a cura que nós precisávamos estava sobre ele. Ele precisou padecer, ele precisou sofrer, ele precisou ser moído, ele precisou passar pela morte, porque isso traria sobre nós uma morte. Mas através da morte de Cristo, nós hoje,
alcançamos a eternidade, somos salvos através do nosso arrependimento, através da nossa renúncia à carne, através da nossa vida com Deus. Através de andarmos com Deus, traz sobre nós cura, libertação, porque Ele levou sobre Ele. Olha, Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-lo enferma. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongado os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Sabe, às vezes é preciso nós passarmos por isso, para entendermos que é isso que o pecado, o pecado nos faz. O pecado, ele nos traz essa rejeição, ele nos traz a morte, nos leva à morte. Mas através de Cristo, eu acreditar, eu crer no que Cristo falou. Porque olha só, no primeiro versículo de Isaías vai falar: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, nós estamos pregando, nós estamos falando, mas ninguém está dando crédito, ninguém está dando ouvido. Ou seja, há uma passagem no livro no Novo Testamento que fala que o Senhor repreende o povo porque o povo está dando crédito ao pai da mentira, falando: olha, vocês preferem acreditar nas mentiras do diabo do que nas minhas verdades? Vocês preferem acreditar que vocês nunca vão ser perdoados, que vocês vão padecer mesmo essas aflições e vão morrer porque eu rejeitei? Quem acredita nessas mentiras faz do diabo seu pai, porque o pai da mentira é o diabo. Ou seja, vocês preferem acreditar nele, fazer ele de seu pai, do que acreditar em mim. Quando eu digo que se você arrepender, você será perdoado, eu te perdoarei, sararei, te curarei, te escreverei um novo nome. Quando eu digo para você: olha, suporte, você vai passar por perseguições, por pressões, mas você não vai estar desamparado, você não vai estar sozinho, você não vai estar abandonado, eu vou estar com você. Mas você prefere acreditar nas mentiras do diabo do que nas minhas verdades, do que nas minhas palavras. Sabe, às vezes nós precisamos entender isso. O que o Senhor está querendo dizer? Amém? Precisamos entender que somos escolhidos por Deus. E que a nossa dor, ela jamais pode ser maior do que o nosso propósito. Ontem nós falamos sobre isso, né? Mas seja curada hoje da rejeição. Entenda que Cristo, ele padeceu por você, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar renovo. Creia na palavra do Senhor, creia no que Deus fala sobre você, no que Deus diz sobre você, não no que as pessoas em si falam sobre você ou te rejeitam. Cristo também foi rejeitado. E Pedro, igual nós falamos, que rejeitou Jesus. Jesus é tão maravilhoso e misericordioso que após ele ressuscitar, onde ele vai? Encontrar com Pedro. E ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro envergonhado, muito envergonhado, aquela culpa por ter rejeitado o Senhor, envergonha de olhar no rosto do Senhor, ele fala: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Mas ele não consegue olhar no rosto do Senhor porque ele disse que não ia fazer, mas fez. E o Senhor novamente fala mais alto: Pedro, tu me amas? E Pedro ali vê aquela palavra entoada no seu coração e ele olha para o rosto de Jesus e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é a mesma coisa, ele está falando: tu sabes que eu te amo, mas o Senhor sabe o que eu fiz, eu errei, eu falei que não ia rejeitar, eu rejeitei. E o Senhor não está ali para perguntar. Olha, o Senhor não está ali, às vezes nós queremos chegar diante do Senhor, achando que Ele vai nos acusar, vai nos caluniar, não, mas o Senhor chega diante de nós, Ele só pergunta: você me ama, filho?
Filha, você me ama? Você me ama? Continue no ministério. Não entrega, não desista, não pare. O Senhor não está aqui para te acusar. Filha, eu falei, tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra você que você ia me trair, que você ia me rejeitar, você fez, você viu? Não, o Senhor não faz isso. Jamais o Senhor vai fazer isso. Quem faz isso é o diabo. É o diabo. É a nossa própria consciência nos acusando. É nós mesmos que nos acusamos, nos martirizamos, nos crucificamos o tempo todo. Mas o Senhor não. Ele chega, tu me amas. Tu me amas. Faça o que eu te entreguei. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do ministério que eu te entreguei, que eu te confiei. Porque o propósito que eu tenho na sua vida é maior do que toda a sua dor, do que toda a sua rejeição, do que toda a sua enfermidade. Eu venci ela para que você vencesse também. Olha, no mundo teremos aflições, angústias, perseguições, mas lembre-se que eu venci o mundo. Você também vencerá se estiver crendo no que eu falo, no que eu digo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã, louva a Deus o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por toda a tua palavra, por todos os teus ensinamentos, ó Deus. Pai, cura nossa alma, Senhor, da rejeição. Nos perdoe, Senhor, pela nossa falha. Senhor Jesus, às vezes nos sentimos envergonhados, ó Pai, porque às vezes nós falamos pro Senhor que nós iríamos dar o nosso melhor, mas de repente nós deparamos com a rejeição, com o desprezo, com os conflitos deste mundo, as perseguições deste mundo, as tribulações, e nós negamos o chamado do Senhor, nós negamos o propósito do Senhor. Nós os escondemos porque sentimos vergonha. Mas Deus, nessa manhã que nós possamos ouvir a sua voz, a sarça ardente nos chamar, nos atrair, e que nós possamos hoje, Senhor Jesus, entregar ao Senhor toda a nossa vergonha, toda essa dor ao Senhor, e possamos ser restaurados e possamos viver o melhor do Senhor, porque a paz que o Senhor conquistou para mim na cruz, ela é minha. Ninguém pode tirá-la de mim. Deus, que hoje nós sejamos preenchida com teu amor, com a tua alegria, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor esteja agora, Senhor Jesus, acalentando o nosso coração, aquietando as vozes interiores, e que nós possamos ouvir a sua voz, possamos ser curados, ó Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que nós possamos ser impactados com o poder do Senhor. Pai, assim eu oro, assim eu louvo ao Senhor, pelas grandiosidades do Senhor, pelas suas misericórdias, por ter morrido, Pai, por nós, por ter padecido o nosso sofrimento ali naquela cruz, porque aquela cruz, o sofrimento que o Senhor sofreu era para mim, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e o Senhor sem ter culpa de nada, o Senhor, um homem perfeito, um homem sem pecado nenhum, por me amar tanto, porque o Senhor me escolheu, o Senhor preferiu padecer, porque o Senhor sabia que eu não suportaria a cruz, não suportaria passar aquele processo, mas o Senhor passou por mim. O Senhor provou para mim o quanto o Senhor me amava. Ninguém no mundo provou o amor tão grande como o Senhor. Ninguém no mundo me amou como o Senhor me ama, a ponto de entregar a sua vida. Um amor incondicional, um amor surreal, um amor incomparável. Mesmo que todo mundo me despreze, o Senhor jamais me desprezará. O Senhor está junto comigo, o Senhor me ama, o Senhor me guarda. Deus, nessa manhã, que nós possamos entender essa palavra. Amém, querida? Entenda isso. O amor de Deus por você é grande. Eu tenho certeza que ninguém no mundo teria coragem de morrer por você como Cristo morreu. Que amor é esse? Acredite nas palavras do Senhor nessa manhã por você. Minha linda, é um prazer estar com você todas as manhãs, estar juntinhas, conectadas, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Quero desejar para você uma ótima quinta-feira. E um beijo no coração. E até amanhã para mais um devocional com a palavra de Deus. Amém?